É interessante, né? Que no tempo de Paulo, no tempo do passado, eles orientavam o povo de Deus, as igrejas, por carta. E a gente, pensando nisso, escrever uma carta é fácil, né? No tempo que eu era criança, eu escrevia muita carta. Era o único meio de chegar até uma pessoa, né? Mas no tempo que eu era criança, já tinha correio de carro. E no tempo de Paulo, os correios eram com animal, né? Era com cavalo, quem sabe que era com algum tipo de carro de carruagem, quando era alguma mercadoria. O correio foi uma coisa boa, né? Que Deus deu essa brilhante ideia para o ser humano. Mas Paulo naquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, não tinha mensagem, mas ele sempre estava preocupado com o povo de Deus, para orientar o povo de Deus. E você sabe que hoje, com a facilidade que tem as redes sociais, é tão fácil a gente orientar as pessoas, é tão fácil a gente aconselhar as pessoas pelas redes sociais. Em Santa Catarina tem uma pessoa que, quando ela está precisando de uma orientação, ela entra em contato comigo, né? E ela me expõe o problema, e na medida que eu tenho entendimento, porque a gente também não deve dizer coisas que não é, aconselhar errado, né? A gente tem que aconselhar certo. E eu já aconselhei essa pessoa a procurar uma igreja lá, mas lá onde ela mora, a igreja que tem, ela já foi e ela não gostou por uma situação que aconteceu com a menina dela. Então, ela diz que está servindo o Senhor em casa, mas eu falo para ela, não tem como servir o Senhor em casa. Mas ela diz que ora, lê a Bíblia, e eu procuro então orientar ela. E ela fala, o Senhor, ela deve escutar, assistir na televisão os programas evangélicos, e ela quer uma igreja. Na verdade, ela quer congregar aqui, de lá. Mas só o que nós podemos fazer é orientar pelas redes sociais. Então tem tanta facilidade hoje de orientar uma pessoa, aconselhar uma pessoa, entregar alguma coisa de Deus para a pessoa com essas redes sociais. A gente tem tanta facilidade de convidar as pessoas para o trabalho, enfim, colocar a divulgação da igreja, fazer propaganda. E às vezes a gente percebe que as pessoas não fazem, não aproveitam essas redes sociais. E Paulo, que não tinha essas redes sociais, ele usava, quem sabe naquela época, a pena. Você já ouviu falar que se escrevia com pena? Na época de Paulo não devia ter caneta, né? Essas facilidades de caneta. Mas Paulo escrevia, Paulo gastava o seu tempo, Paulo tinha interesse, Paulo, ele fazia o trabalho do Senhor pessoalmente e na distância. E nós podemos fazer o trabalho do Senhor pessoalmente, como nós estamos nessa manhã, e na distância. E não tem distância para as redes sociais. Falar de Jesus, fazer divulgação, falar do culto, se expressar do trabalho que foi feito, porque os tempos dos apóstolos eles comentavam entre eles as coisas boas que aconteciam e as coisas ruins. As perseguições também eles comentavam entre eles. E aqui Paulo estava orientando os Tessalonicenses, né? E bem assim na orientação do 3, o escritor colocou para chamar a atenção um título:
Porque o título ele chama atenção. Orem por nós. Mas está tão difícil de pessoas para orar até por si mesmo, né? As pessoas não tiram tempo para orar nem por si mesmo. Por si, vamos ver, eu vou falar como mulher, né? Por si, pelo marido, pelo filho, pelos netos, pela nora, pelo genro. Está tão difícil de orar para aquelas pessoas que depois de Deus são mais importantes, que é primeiro para nós. Quanto mais para os vizinhos, quanto mais para os irmãos da igreja, quanto mais para as almas perdidas, mas nós precisamos orar. Nós precisamos, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, tendo tempo ou não tendo tempo. Ontem eu estava analisando que o Senhor ele é tão perfeito no que Ele faz, que Ele dá 24 horas para o ser humano. E Ele não dirige essas 24 horas. Ele dá liberdade para o ser humano dirigir, administrar essas 24 horas. E todos recebem essas 24 horas. Ninguém recebe a mais nem a menos. Nessas 24 horas, o Senhor deixa livre para a pessoa dormir o tanto que quiser. Mas quanto mais ela dormir, menos ela vai ter tempo para fazer as coisas. E para orar também. O Senhor não diz a hora para deitar, o Senhor não diz a hora para começar a dormir, não diz a hora para levantar, mas o Senhor, Ele espera que durante o dia nós tenhamos um dia, uma hora para nós colocar tudo o que precisa. Como nós temos coisa para orar. E tem dia que a gente tira mais tempo e a gente pode, rechear mais o bolo da oração. Orar por coisa que às vezes é difícil a gente orar. Às vezes a gente tem uma causa na justiça e quase não ora por aquilo. E que deve orar diariamente, Se tem uma causa na justiça, se quer vitória, deve orar e jejuar por aquela vitória. Às vezes a gente tem um problema na vida da gente e a gente vai empurrando aquele problema e não coloca na presença de Deus, todos os dias na presença de Deus aquele problema. Será que Deus não vai entrar com providência? Será que Deus não vai agir naquele problema? Às vezes a gente tem uma dificuldade com uma pessoa, A gente sente que tem uma barreira com aquela pessoa, mas também não ora para a barreira cair por terra. E a barreira cai por terra, Porque quando nós falamos com Deus sobre qualquer situação, sobre qualquer pessoa, o Senhor age. O Senhor, Ele entra em ação. De uma forma que às vezes a gente fica maravilhado. Maravilhado com a resposta. Mas se nós não orar, tem resposta? Não tem resposta. Para nós ter resposta de Deus, nós precisamos falar. E Paulo sabia que ele precisava de oração. E cada um de nós sabe que nós precisamos de oração. Além de nós orar, por tudo que temos obrigação de orar, necessidade de orar, desejo de orar, nós precisamos da oração pelo outro. Às vezes eu observo que tem pessoas doentes, com doenças graves, mas não pedem uma oração. Não é aquela pessoa toda hora, ora por mim. Não, a pessoa está doente, a pessoa não está bem, está em dificuldade, está passando um processo que não está vencendo sozinho. Tem que pedir oração. Tem que, na hora do apelo, vir à frente, mas também depois, a oração do pastor, da pastora, do sobreiro, a pessoa tem liberdade para escolher quem vai orar por ela, Quem vai orar por ele? Deus opera muito na oração pelo outro. Deus opera muito na unção com óleo. Deus opera muito na imposição de mãos.
Deus opera muito quando a pessoa se humilha, porque quando eu peço oração, eu estou me humilhando. Eu estou dizendo, olha, obreiro, olha, pastor, eu não falo com palavra, mas a minha atitude está dizendo assim, pastor, eu estou pedindo oração para o senhor, para o obreiro, a minha atitude está falando assim, é porque eu não estou vencendo sozinho. Mas eu já pedi uma vez, pastora. Enquanto o problema não ser resolvido, a situação não ser resolvida, tem que pedir oração. E tem que orar. Tem que guerrear. Paulo, né? Ele disse assim, ó, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. O que tem mais nos dias de hoje é impedimento para a palavra do Senhor se espalhar. Mas se nós orarmos para a palavra do Senhor se espalhar, ela vai se espalhar. Como é que é se espalhar? Espalhar aqui, espalhar ali, espalhar lá, espalhar lá. Ela vai se espalhar se nós orarmos. Para que a palavra de Deus ela não fique só presa dentro de nós, mas que a gente possa guardá-la, mas quando nós abrirmos a boca, a palavra do Senhor, ou não abrir a boca, ou na escrita, ou no telefonema, ou num simples dizer, numa postagem, numa foto, ela se espalhe rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Você acha que eu e você viemos para Jesus assim? Não. Muitas pessoas oraram por nós em anos. O pastor Tim Matia, na época que nós aceitamos Jesus, ela era 30 e poucos anos cristã. Essa mulher deve ter orado muito, porque a mãe dele era irmã dela. Ela devia dizer, né? Senhor, alcança minha irmã, e toda aquela família. Ela orou, ela ajudou, ela tentou falar do Senhor, mas eles tiraram o sarro dela, né? Mas ela não deixava de vez em quando semear a semente sem saber ler. Ela tinha a Bíblia, mas ela não lia. Mas ela carregava a Bíblia com ela. Mas ela tinha uma boca e tinha uma boca que falava. E esse falar com Deus fez toda a diferença. Eu estou citando ela como parente, mas nós sabemos que nós tínhamos vizinhos, conhecidos, amigos, que eram cristãos, que também oraram por nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã agrada ao Senhor. Paulo estava pedindo oração para que a palavra, a mensagem do Senhor espalhasse rapidamente e fosse bem aceita. Porque não basta falar. Antes de falar, tem que preparar a oração. Para que quando nós venhamos falar, aquilo já esteja desejosa dentro do interior da pessoa de ouvir, de aceitar, né? Nós não podemos mais continuar, mas eu quero dizer que, como Paulo, um homem de Deus, um homem chamado do Senhor, ele precisava da oração das pessoas, o pequeno grupo também precisa da oração nossa, da intercessão nossa, como o trabalho de mulheres, como o grupo de jovens, como os cultos da igreja, como um evento, em qualquer área, né? Precisa que seja orado, jejuado e clamado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.